muito. Mas ainda assim eu gostaria de pedir à mesa que tentasse diminuir as falas para que realmente a gente tenha espaço para discussão. Mas se esse espaço não for utilizado aqui, com certeza nos cafés, nos almoços, nós estaremos juntos. Então eu já vou passar a palavra direto para a Lucília, ela é da USP de Ribeirão Preto, para poder acrescentar as nossas discussões. Bom dia. Queria começar minha fala agradecendo imensamente o convite que a Rô fez para que eu estivesse aqui, dizendo a imensa alegria de partilhar com vocês muitas questões, muitas dúvidas e interrogações com relação ao tema de pesquisa sobre o qual eu vou falar hoje. Antes de falar propriamente dos fragmentos da memória na rede, na teia virtual e eletrônica, eu queria falar um pouco de como eu cheguei aqui. O meu estudo, desde o doutorado, tem sido pesquisar o papel da memória na constituição do movimento do discurso de luta pela terra e especialmente do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então eu tenho trabalhado com o social, o linguístico, a injunção do ideológico e do político, na formulação que o MST traz de novo no que diz respeito a sentidos e efeitos de reivindicação da distribuição de terra, da manifestação, digamos assim, da denúncia da desigualdade de oportunidades no quesito acesso a bens materiais. Então essa tem sido a linha de pesquisa que eu desenvolvo. Interessante perceber que esse papel da memória é fundamental para interpretar esse movimento de luta pela terra. Posto que a luta pela terra, e especialmente o discurso do MST, não nasceram de agora. Existe toda uma memória caudatária, um interdiscurso, existe toda uma tradição, até mesmo na reatualização, na atualização de certos significantes, para se falar de reforma agrária. Ao mesmo tempo em que nós temos essa memória caudatária, nós temos também todo um discurso que a gente pode chamar, na linha do que Kelly Orlandi tem trabalhado, de discurso dominante, que silencia, que tenta não dar voz a esses espaços de reivindicação. O ícone maior, digamos assim, a instituição mais eficaz na proliferação desse discurso dominante é o discurso jornalístico. Então, por essas duas vias, o trabalho da memória, o silêncio, tal qual Pechet, e no Brasil todo o grupo de pesquisa da Orlandi e a própria autora desenvolvem, e também o viés do discurso jornalístico, me levaram um certo dia a formular a seguinte pergunta: e isso tudo na rede? Como é que acontece? Como é que se materializa na rede essa memória, esse interdiscurso? Como é que ele é marcado? Como é que o sujeito ocupa uma posição num lugar, ou melhor dizendo, num não lugar, aproveitando toda a polêmica de ontem, em que as posições estão fluidas, diluídas, fragmentadas? Que lugar é esse de onde se fala para um outro, que é qualquer um, que é ninguém, que é todo mundo? Então eu comecei a pensar sobre essas questões, especialmente sobre o discurso jornalístico eletrônico. Quer dizer, como é que ele se materializa? O formato dele é diferente. Esse espaço que tem uma fundura, entre aspas, quase que infinita, porque de um link eu vou caminhando para outro link, que tem uma dispersão, em que uma notícia é fragmentada em 6 ícones mais embaixo, e para saber da notícia inteira, tem uma chamadinha leia mais, para saber mais. Quer dizer, o que acontece com o discurso na rede? E especialmente esse discurso sobre a luta pela terra. Pois bem, no auge das minhas inquietações, quando eu senti estar num labirinto cercada por inúmeros minotauros, sem o fio de Ariadne na mão, eu encontrei a Rô num encontro, num evento, e aí ela também estava com muitos minotauros para me contar, e nós começamos a trocar algumas impressões, né, de todo esse labirinto, na verdade, de toda essa fusão que a rede proporciona. Esse imenso caldeirão onde tudo, entre aspas, está, em que o excesso se apresenta, em que os sentidos também são
principalmente são derivas, são dispersão, em que, quando se tecla no Google MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a quantidade de links e de páginas em que esse significante aparece daria pano para uma eternidade de leitura e interpretação. Então, quando o excesso passa a ser polissêmico. A minha questão era essa. Quando o excesso quer dizer que todas as posições sujeitos estão ali contempladas, mas como eu posso ler um documento eletrônico e demarcar ali as posições sujeitos a partir de informações sociais? Porque num documento escrito eu tenho que aquele é um panfleto, ou é um jornal de um movimento, ou de um grupo de hip hop, ou de um grupo de catadores de lixo, ou do sem teto. Eu tenho ali uma marca, agora na rede. E o anonimato, quando um documento é anônimo? Então todas essas questões foram me atravessando. E eu fico muito feliz de você também não ter todas as respostas, porque eu só vim com perguntas. Quer dizer, muitas perguntas, porque a complexidade desse tema é tamanho que até mesmo as designações e as metáforas para se falar dessa sociedade são inúmeras. Autores que falam em sociedade pós-industrial, sociedade tele-info-comunicacional, sociedade amébica, era dos acessos, sociedade em rede, sociedade da informação. Quer dizer, o marco da internet, o surgimento da internet foi tamanha potência, digamos assim, de modificação nas relações, nas implicações, que o discurso sobre ele ainda está em gestação, na medida em que a rede está sendo trafegada numa velocidade, como a Rô falou, e numa relação de tempo e espaço muito modificada. Pois bem, tantas metáforas para se falar da mesma coisa só podem indiciar e ser sintoma de que a complexidade é grande. E como é grande, existem profissionais se debruçando sobre essa questão, lançando muito mais perguntas do que respostas. Engraçado que a gente, na sociologia da informação, encontra algumas respostas, com alguma segurança. Mas na nossa área, eu acho que está tudo por ser construído. Pois bem, como é que a rede se estrutura? Como é que no Brasil esse tema pode ser falado? No Brasil, nós temos estatísticas otimistas que falam em 9% da população brasileira tendo acesso à internet. As estatísticas médias falam em 4 a 5%. O que isso tem a dizer? Tem a dizer que apenas um grupo muito restrito está clicado, acessado, ligado, linkado na rede. Que é um grupo tão restrito. Por que tão restrito? Seria até leviano de minha parte falar das demandas e das grandes lacunas no quesito demandas sociais. Mas vejam bem, e vamos começar a pensar sobre esse ponto de vista. Uma pequena parcela tem acesso a moradia fixa, a um telefone, a um provedor, tem acesso a estar clicando, tem mínimas condições de inglês para dominar pelo menos algumas perguntas básicas. Então, o público, né, quer dizer, a camada socialmente disponível, possível a consumir a internet, ela é muito pequena. Ela é uma elite. É uma elite que se instala em diversos links. Então, por exemplo, nós temos, mas a coisa não é também tão lógica assim, né? Mas vamos trabalhar com essa estatística, então. 10% da população está na rede. Nós temos uma proliferação imensa de sites difamatórios com relação ao MST. Blogs, ainda hoje a gente comentava, extremamente perniciosos, discriminatórios. Nós temos uma série de sites, eu não trouxe todos aqui porque seria leviano, mas o mais assim, emblemático é um que a gente digita tudo junto. Eu odeio o MST. E é um site que dá praticamente um receituário de como se eliminar, como se exterminar os acampamentos, os sem terra, usando até mesmo significantes que trazem à memória de um funcionamento fascista, enfim, extremamente violento, agressivo, de intolerância. Então, pensando
essas questões dadas pela conjuntura sócio-histórica, pela luta de vozes, né, pelo grande abismo que se estrutura entre uma elite extremamente alfabetizada, extremamente rica, com um equipamento tecnológico de ponta e, ao mesmo tempo, uma maioria que está à míngua de todos os benefícios ou de todas as possibilidades de cidadania. Eu comecei a dizer, puxa, mas então a rede serve para quê em relação ao MST? Né? Como é que ela funciona? Quais os sentidos possíveis para se falar desse tema? Como ele inscreve socialmente vários sentidos e silencia outros? Ou como ela privilegia alguns e cala e silencia outros? Pensando nessas questões, e mais ainda, intensificando as contradições sociais nas quais esse discurso de luta pela terra e o seu silenciamento aparecem, um belo dia eu me deparei para avaliar mais detalhadamente o site do próprio movimento. Então, se por um lado nós temos uma série de sites com essa coloração de intolerância, de extermínio, de violência, por outro, nós temos um site que é o site do próprio movimento. E um site que tem algumas particularidades. A primeira delas é um site escrito em português e traduzido para 6 idiomas do mundo inteiro. Então eu comecei a dizer, puxa, mas embora os excluídos não acessem a rede, embora nos barracos de lona não tenha internet, embora a exclusão seja a marca do país, a rede, por ser rede, e agora eu vou trabalhar um pouco com essa metáfora, ela dá espaço para um movimento de resistência do sujeito. Então eu comecei a pensar essa metáfora da rede, como a rede do pescador, como a rede do tecido, essa urdidura de fios, esse entrelaçamento de fios. Quer dizer, link a link, nós temos um bordado, como ponto a ponto nós temos um bordado material, materializado, né, no tecido, no tapete, numa trança. Então, de que natureza são esses fios? Se na rede falam aqueles, são falados aqueles que não falam, o que acontece com essa rede então? Se ela abre espaço para que os excluídos estejam ali, fazendo sentido, criando sentidos, mostrando a sua exclusão, mostrando o corpo de sua reivindicação, é porque a rede é muito porosa. Então, ao invés dos fios serem muito apertados, de modo a dar um tecido fechado, um desenho bastante delimitado, eu estou supondo e perguntando se ela não seria uma rede, né, mas com mais desvãos do que nós, com os nós muito frouxos, com aberturas, com vazamentos, com fissuras, com vários pontos de fratura nos quais é possível instalar um discurso de resistência daquelas camadas ou daqueles sujeitos que tradicionalmente não teriam espaço nem na imprensa, nem na televisão e nem mesmo no mercado editorial. Então é essa contradição que eu acho que fascina, né? Uma superfície que deixa serem falados aqueles que lá não falam. É esse lugar em que o discurso reverbera, se desdobra, torna a dobrar, se desmonta nos limites, nos não limites, nos deslimites da linguagem, mesmo quando os seus atores sociais ali não estão, quando os seus sujeitos não têm acesso. E aí eu ficava imaginando como é distante da realidade de um barraco, de uma realidade empírica do barraco, as manifestações que estão na rede sobre aqueles que moram naquele barraco. As marchas, as histórias, as lutas de vida que ali na rede, no espaço da virtualidade são falados, não chegam até a realidade. Então, pensando isso e analisando um pouquinho esse site www.mst.org, dá para perceber que existem vários links
né? O primeiro deles, quem somos? Né? Depois um outro, indicamos. São interessantes esses dois links aí, trabalhando a ideia do nós, né? Nós inclusive. Quem somos nós todos sem terra? Né? Existe uma preservação do movimento, existe uma indicação de outros links que o movimento, com os quais o movimento dialoga. Então, o Correio da Cidadania, o site Outro Brasil, o núcleo de pesquisa da UERJ, quer dizer, a partir daquela materialidade, daquela página, que fala dos excluídos e que coloca ali uma série de efeitos de reivindicação, é tecida uma rede. E quando se vai para o Correio da Cidadania, o MST está no Indicamos lá também. Então a rede possibilita essa ramificação, essa extensão de raízes de reivindicação. Eu acredito, estou supondo que por conta disso, por conta que existe uma fluidez, uma dissolução de fronteiras, essa desterritorialização da qual a Solange falou, enfim, outros ícones e links importantes, né? Nós temos ali, por exemplo, 3 outros pontos na página do movimento. Um deles se chama Jornal Sem Terra, assine. O outro, Revista Sem Terra, e o outro, Rádio Camponesa. Então, a partir daqueles links, você tem também uma outra cadeia de discursos que promovem, em um dos casos, a emergência de toda uma tradição caipira. Coisa que nos meios de comunicação de massa não aparece. Então, você tem uma rádio ali com viola, com causo, com receita caipira, com fitoterapia, quer dizer, com crendices. Você tem os programas que você pode baixar e ouvir. Então, existe ali na rede, veja bem, os saberes, os sabores marginais à grande mídia, que estão ali e que aqueles homens do campo muitas vezes não têm a dimensão de que estão sendo falados ali naquela página, né? Os jornais a mesma coisa. Existe um boletim eletrônico que você pode clicar e receber e que faz frente a toda notícia, né? A notificação, digamos assim, ao alarido, ao balbúrdio da grande imprensa. Então são como os fatos narrados pela Folha, pelo Estado, pelo Globo, são contados pelo movimento. Imagina só que cadeia poderosíssima é essa. Que cadeia de resistência que a rede, na sua estrutura, que aparentemente é tão fechada, posto que ela é delimitada para um grupo até seleto economicamente, seleto no âmbito cultural. Quer dizer, como essa rede, ao mesmo tempo em que ela seleciona e recorta, ela deixa vazar. Ela deixa abrir, ela tem desvãos a serem ocupados. Tá? Isso tudo me leva, então, existem outras coisas que eu queria colocar, as campanhas, a biblioteca, o noticiário, enfim, mas para não correr o risco de estourar o tempo, eu vou fechar minha fala dizendo que a rede possibilita, então, um outro lugar para se falar da terra e da estrutura agrária e fundiária do país. Ela é um elemento poderosíssimo, nesse caso, para fazer circular no espaço virtual sentidos que muitas vezes não ganham materialidade no discurso jornalístico e nem no discurso da sala de aula, enfim. E, por fim, esses links se amarram, né? Por que essa rede é importante? Porque os links vão se amarrando, vão se agregando. Então tem um site na Alemanha, um na França, um em Portugal, que indica o site do movimento, tem correspondências do mundo inteiro ali, tem tradutores voluntários que se disponibilizam a fazer aqueles textos circularem em outros lugares. Então, essa possibilidade de movimento, essa quebra, essa nova amálgama, quer dizer, esse novo mexido que a rede proporciona, certamente faz com que a linguagem seja afetada e funcione de uma maneira diferente, escrevendo socialmente alguns sentidos, de uma maneira outra. Não quero dizer ser novo ou ser velho, mas de uma maneira diferente, para a autoria e também para os movimentos reivindicatórios. Eu citei o site do MST porque é o meu trabalho, mas existem, por exemplo, outros sites
que poderiam estar nessa mesma linha. Existem ONGs, existem movimentos de rua, existem movimentos de bairro, existem movimentos da favela que também ocupam espaço na rede, que também conseguem entrar na rede e subverter, digamos assim, uma ordem de sentidos legitimados. Queria fechar dizendo que nas gravuras de Escher, as imagens podem ser lidas em mais de uma direção, configurando um cenário em preto e ao mesmo tempo outro cenário completamente diferente em branco. Desdobram-se partes, de modo a compor um relevo inesperado, uma urdidura imprevisível, feixe de novas articulações geométricas. Movimento crescente que brota dos e nos deslimites e limites da língua e da linguagem. Assim também acontece com a discursividade inscrita na rede eletrônica. Sujeitos e sentidos se articulam de modo inesperado. Montam e desmontam traços e fragmentos da memória. Neblinam silêncios e promovem redemoinhos de desordem. Fragmentam também a ilusão da clareza, da exatidão e da precisão. Bastam algumas teclas, cliques e OKs para que as telas das redes se fechem. Minimizem o espaço, o ciberespaço que se apaga de repente. E que por isso também, e principalmente por isso, provoca estranheza. Manuel de Barros, mestre de tantas ignorâncias sábias, me acode nessa hora, ao dizer que as coisas muito claras me noturnam. Obrigada. A reação da plateia, vocês têm muitas coisas para conversar aí. Bom, eu vou começar a falar sobre deficiência e mídia. É um trabalho que eu realizo há mais de 15 anos, espero ser uma das últimas vezes a estar falando sobre isso. Mas antes eu gostaria de fazer algumas questões a vocês, vocês não precisam me responder, mas eu gostaria que vocês voltassem à memória e perguntassem a vocês próprios. Quantas pessoas com deficiência vocês conhecem? Em que situação vocês as viram pela última vez? Você se lembra dos gestos corporais de uma pessoa com deficiência? Quantas reportagens vocês viram ou leram sobre pessoas com deficiência que foi de interesse de cada um de vocês? Vocês já viram uma pessoa com deficiência dançar? Se viram, se lembram dos gestos corporais dos mesmos? Quantos de vocês se acham deficientes? Quantos de vocês se acham excluídos de algum meio social? Ninguém, né? Bom, a concepção de pessoa deficiente está sendo alterada gradativamente no interior da sociedade brasileira de uma concepção que entendia a deficiência como impossibilidade de movimentos para uma concepção que o considera diferente, desigual, não mais deficiente, apenas diferente. Mas já percebendo a possibilidade da materialidade do movimento corporal, ou seja, temos aqui presente o início de uma nova concepção de deficiência e de movimento que se apresenta no entremeio da concepção de dança. A dança foi o local pelo qual nós podemos perceber essa materialidade dessa nova concepção de diferente, de deficiente para diferente. Essa nova possibilidade de estrutura social está sendo possível porque as cadeiras de rodas estão girando sobre um novo espaço social. Percebe-se aqui uma possibilidade de transformação social. A dança, então, é um dos lugares que permite aos deficientes subjetivarem-se, pois eles se veem na dança não como pessoas deficientes à vista. Eles se veem como pessoas que podem exercer movimentos, porque eles podem dançar. A gestualidade passa a ser um movimento com o corpo deficiente ou não. Que gesto é esse que os permitem a movimentar? E qual é a concepção que nós temos de movimento, de deslocamento?
No entanto, essa nova possibilidade proporciona uma identidade múltipla desses sujeitos que é construída no limiar das relações entre uma ordem social vigente, e por isso eu perguntei a vocês, quantos de vocês conhecem uma pessoa com deficiente, e dada pela estigmatização e pela sua própria necessidade de expressão corporal. Isso é percebido nos discursos verbais e principalmente nos não verbais das pessoas com deficiência. Ora, essa identidade múltipla se constrói sobre dois substratos da vida dessas pessoas. Enquanto pessoas com deficiência, girando pelos espaços sociais, o corpo do deficiente é o problema fundamental. Já imaginaram um deficiente chegar aqui, hoje, nesse espaço que nós estamos? Quase que impossível, não é mesmo? E é sobre esse corpo impossibilitado que se estabelecem as construções de estigmas, as justificativas da segregação, pois a condição corporal é entendida dentro da lógica do desvio da normalidade, onde existem eficientes e deficientes. E por isso eu perguntei, vocês se acham deficientes? Então vocês não são eficientes? É baseado nesses princípios calcados pela limitação corporal que as pessoas com deficiência passam a se reconhecer e ser reconhecidos. Reside aqui uma segregação que ultrapassa as paredes institucionais. Essa segregação, muitas vezes, passa a fazer parte da sua identidade, fazendo-o sentir-se impotente perante os mecanismos sociais. Ou seja, por eles não terem os movimentos corporais, eles não podem se colocar enquanto cidadão. E é neste ponto que a dança para as pessoas deficientes se opõe, pois uma vez que a mesma possibilita uma vivência diferenciada, estabelece assim uma oposição à estrutura social, porque ele não pode ser uma pessoa deficiente, mas ele pode ser um dançarino deficiente. Isso é, pela mídia, aceito como espetacular, superação de limites, como sendo novo, renovador. Mas enquanto pessoa deficiente, ele não supera, ele não ultrapassa. A veiculação da mídia sobre essa modalidade, apontando para uma ressignificação da deficiência, é reveladora de uma nova conquista social. Se enquanto deficiente eu tenho certeza que vocês vão lembrar das calçadas, das reivindicações, enquanto dançarina eu tenho certeza que isso não está na mídia. Pelo menos tudo que eu tenho acompanhado durante esses anos. A vivência através da dança não impede as intervenções sociais, mas as relativiza. Ela é, sobretudo, expressão do diálogo com os mecanismos de dominação e com outras instâncias sociais, sendo que tais diálogos podem indicar resistências ou contradições. E aí é fundamental o papel da mídia, porque ela faz circular um novo sujeito desta sociedade. A mudança na forma de pensar e conceber o homem deficiente está trazendo para dentro das nossas casas, através da mídia, principalmente, novos questionamentos. Se no início do século XX, a concepção de homem deficiente era um homem impossibilitado de movimentos, incapaz das realizações de ações motoras e principalmente sociais, que consequentemente os tornavam pessoas excluídas da sociedade, com a nova concepção de homem deficiente, porém dançarino, continua sendo excluído. Ele não deixou de ser excluído, mas acrescentaram a este contingente de homens diferentes, desiguais, o sentido de novas possibilidades. Por quê? Onde os mecanismos passaram para a condição de pessoas capazes de superar suas próprias limitações. Todos os discursos da mídia, em todas as reportagens, dizem isso. Qualquer deficiente que faça alguma coisa a mais, ele apenas está superando seus limites. Mas o que é mais intrigante nesse discurso da mídia é de que limitação estão referindo-se? E quem está superando o quê? Essa é o que mais me intriga. O que eles acham que o deficiente está superando? E o próprio deficiente repete em todas as entrevistas do deficiente, a questão é: estamos superando e estamos provando. Estão sempre provando o quê para quem? Superando o quê? Né?
E foi a partir daí que eu usei a análise do discurso para tentar fugir um pouco desse discurso já marginalizado, estigmatizado, cristalizado. Bom, como a história tem nos mostrado ao longo do século XX, ocorreram muitas lutas pela inclusão e integração das pessoas com deficiência no meio social. Haja visto as escolas, né, gente? A mídia hoje, todas as reportagens, é sempre inclusão. Sabemos que muitos avanços e conquistas ocorreram, porém foram insuficientes para atender às necessidades e o respeito por essa população. Neste contexto, o início do século XXI está sendo marcado no Brasil pelas enormes desigualdades econômicas e sociais e principalmente pela difusão das ideias de inclusão social e escolar. Quem é que não viu uma reportagem ainda, uma propaganda sobre inclusão escolar? Quem é que não está defendendo a inclusão? Quem nega essa inclusão? Isso é um avanço? Se nós analisarmos a história da pessoa com deficiência, sem dúvida é um grande avanço, mas ainda estamos aquém, porque ainda estamos provando que superando algo. Com a nova roupagem, o debate atual sobre a exclusão social mudou de foco, deixando de lado a pessoa com deficiência e colocando em seu lugar o homem diferente e desigual, apontando que todos nós somos diferentes e desiguais. E aí eu gostaria de saber, quem é que se acha igual ao outro? Acho que ninguém, somos todos diferentes, ou seja, somos todos farinha do mesmo saco, somos todos diferentes, inclusive os deficientes. Essa mudança não foi gratuita e acompanha a nova lógica do modelo econômico. Enquanto na economia tipicamente industrial, os empresários buscavam a produção em massa de um mesmo produto, na economia atual invertem a lógica e passaram a produzir cada vez mais para um número cada vez maior de consumidores, porém num processo de constante diferenciação. As inovações tecnológicas são as grandes responsáveis pela manutenção dessa nova lógica do sistema econômico, que deixou de lado a produção do igual e passou a priorizar o diferente. Entretanto, essa mudança tem contribuído para maximizar o processo de exclusão social, porque nós estamos cada vez mais buscando diferente, queremos o tempo inteiro ser diferente. Com isso, se no início do século XX o homem deficiente era um impossibilitado de movimentos, com a nova concepção de homem centrada na diversidade humana, a exclusão passou a ser vista sob outra ótica, isto é, a ótica da diferença e da desigualdade, onde todos somos diferentes, somos todos desiguais. Os defensores deste ideário advogam que os diferentes e os desiguais necessitam receber da sociedade um tratamento diferenciado, visando sua inclusão. Ou seja, na escola, temos que tratá-los diferentemente para que todos se sintam iguais, mesmo sendo diferentes. Nunca se produziu tantos bens de consumo diferenciados como se produz atualmente no Brasil. As empresas, por exemplo, perceberam o enorme mercado que os negros representam e não mediram esforço para colocar no mercado perfumes, desodorantes, creme para cabelos e outras inovações exclusivamente voltadas para essa clientela. Nessa perspectiva e com o discurso da inclusão social, os defensores deste ideário conquistaram mercados excluídos e as desigualdades que dão formato à estrutura ao atual modelo econômico responsáveis pela exclusão ficam reduzidas ao tratamento que a sociedade dá aos diferentes e aos desiguais. O problema da exclusão social deixa de ser estrutural e passa a ser individual. Isto é, os indivíduos precisam conviver bem entre si, apesar de suas diferenças e desigualdades. Afinal, somos todos diferentes. É importante mencionar que, historicamente, diferenças individuais como habilidades, capacidades, cor, sexo, idade, sempre foram utilizadas como atributos para discriminação e exclusão. Entretanto, no novo discurso de homem diferente, não diferente, diverso, os mesmos atributos humanos utilizados para excluir passaram a ser importante elemento de justificativa para a inclusão.
advogo que os homens não devem ser excluídos da sociedade, nem das escolas, por serem diferentes uns dos outros, que precisamos construir um mundo onde todos respeitam as diferenças e as desigualdades existentes entre os homens. Entretanto, não podemos nos esquecer que a exclusão social e escolar se manifesta nas diferenças e nas desigualdades, porém não se limitam a elas. Este debate não pode restringir ao excluído. Não podemos defender apenas a inclusão. É necessário explicitar e superar os mecanismos de exclusão gerados dentro da própria sociedade. Dificilmente podemos acabar com a exclusão nesse modelo econômico, porque sua lógica é da própria exclusão. Dessa forma, o Estatuto Histórico dos Homens aponta para um novo discurso. Veja, já que somos todos diferentes, podemos ocupar os mesmos espaços e tempos. Afinal de contas, somos todos iguais nas diferenças. Veja, deficientes ou não, hoje nós somos todos iguais, não é mesmo? Os problemas sociais deixam de ser explicados pelas diferenças e desigualdades sociais existentes entre os homens. Quaisquer que sejam elas, de cor, de raça, de credo ou classe, passa a ser vista apenas como falta de tolerância, aceitação e consciência das pessoas e da sociedade para com os excluídos. Não é isso que tem se dito nas escolas? Nós temos que ter mais tolerância, temos que respeitar mais a individualidade de cada um. Finalmente, queremos deixar claro que aceitar a diversidade humana, concretamente, significa muito mais que advogar a inclusão e a aceitação. Se a dança é uma possibilidade de transformação social, o espaço social que está sendo conquistado é um investimento simbólico conquistado pelas pessoas com deficiência que contribui para manter ou transformar a posição sujeito que cada um possui no meio social que vive. Em resumo, tudo isso para dizer a vocês que não cabe à mídia a resolução de um problema social, mas ao divulgá-lo, mostrá-lo, evidenciá-lo, mesmo com equívocos, oferece elementos para a politização dos debates e das lutas envolvidas. É isso que eu trouxe para a reflexão. Obrigada. Já vou passar a palavra para a Érica, que com certeza vai nos trazer mais informações. Bom dia a todos. Primeiramente, eu não posso deixar de agradecer a Rosângela pelo convite da mesa e agradecer também pela confiança que ela depositou em mim, né, com esse convite. Agradecer a Mônica pela essa e também agradecer àqueles que, a partir do encontro dos giros, eu pude estabelecer um diário, trocar informações. Não me sinto muito à vontade aqui com o microfone, mas as palavras de Eni ontem foram bastante confortáveis, quando ela disse para não ter medo de pegar o microfone nem de errar. E eu sou mestranda aqui na Unicamp, né, e o que eu faço é buscar uma compreensão do modo de ser do telejornalismo, mais especificamente da prática de textualização das notícias jornalísticas. E o que eu trouxe hoje para a conversa é um recorte do recorte, né, onde eu busco tecer algumas considerações sobre a textualização das notícias, questionando suas evidências e derivas. Entendo a textualização como colocação do discurso na materialidade verbal e não verbal, brocada por silenciamentos, apagamentos que dizem respeito a todo um processo de interpretação, que produz efeitos de sentidos de evidência e de completude do dizer a partir de uma posição autoral. Assim me chama a atenção essa prática de textualização ritualizada, construída por várias mãos e por várias vozes, até chegar hierarquicamente à versão final, autorizada pela posição autor, editor-chefe de redação, que se representa a partir de um lugar de autoridade para interpretar. Já adianto que em todos os telejornais brasileiros selecionados para análise, é significativa a regularidade do apresentador âncora também ocupar a posição de editor-chefe de redação. Então, a partir de um enfoque voltado para a compreensão do funcionamento discursivo, do modo como se
a notícia televisionada, questiono como se representa e se significa aí a posição autor. Isto é, me interessa compreender os sentidos produzidos a partir da evidência dessa autoria legitimada que forja modos institucionalizados da produção da notícia. Para tanto, me coloquei à espreita das linguagens da tecnologia, ou seja, das redes televisivas, mais especificamente analiso o telejornal da Record, o Jornal Nacional da Rede Globo, o Jornal da TV da Rede Cultura, o Jornal da Band, da Rede Band e o Jornal da SBT. Também recorri aos manuais de telejornalismo e aos sites dos telejornais, uma vez que funcionam produzindo sentidos como evidentes, mas sempre marcados pela incompletude que é constitutiva. Não ambiciono trazer aqui respostas prontas, mas sim produzir espaços de reflexão, que desestabilize os sentidos objetivados pelos aparatos tecnológicos informativos, uma vez que funcionam como suporte da apropriação social dos discursos que se significam e não significam. Daí o meu esforço para compreender o funcionamento discursivo do telejornalismo no que se refere ao lugar da autoria, pois entendo que os efeitos sentidos homogeneizantes de credibilidade, completude e objetividade para os fatos noticiados se tornam eficazes a partir de lugares de interpretação autorizados. Visto isso, a posição autor, editor-chefe de redação funciona como lugar de agrupamento e coerência dos sentidos, que determina a diretividade argumentativa da notícia. Sendo que essa posição autor é determinada pelas relações entre as formações discursivas, sempre em relação de confronto com as diferentes formações discursivas da coletividade que fabrica a notícia. Logo, o processo de constituição dessa autoria produz um efeito de apagamento dos vários sujeitos que participam da construção desse produto tecnológico, pondo em evidência a imagem do apresentador amplo devido à necessidade de dar uma personalidade própria ao produto notícia. Nesse sentido, o Manual Telejornalismo da Central Globo de Jornalismo afirma: a decisão de divulgar é da chefia, nunca do repórter. Desse modo, a apresentação da autoria apaga a heterogeneidade do discurso na textualização das informações, o que resulta numa unidade aparente do texto. Aqui lembro os estudos de Jacqueline Altier sobre a heterogeneidade constitutiva e mostrada, marcada e não marcada, para dizer que no telejornalismo temos um mascaramento da heterogeneidade constitutiva de todo o discurso, que se dá como efeito do ideológico na textualização das notícias. Pois as marcas de heterogeneidade que poderiam explicitar as relações de polêmica das sujeitos estabelecidas entre as diversas formações discursivas que podem atravessar o mesmo espaço discursivo da notícia são apagadas, produzindo efeitos sentidos homogeneizantes, como eu falei antes. Nessa perspectiva, também o Manual Telejornalismo da Central Globo de Jornalismo afirma que cada notícia deve ser completa a si mesmo. E ainda, as seguintes normatizações desse manual enriquecem nossa reflexão, quando diz que o papel do repórter é levantar a notícia. O repórter continua obrigado a apurar os fatos e a passar tudo ao seu editor. É comum à chefia da reportagem ignorar o cinegrafista na hora de dar a orientação da cobertura. O repórter e o cinegrafista não devem tomar a iniciativa de fazer autocensura na coleta das imagens, em informações ou na redação da matéria. Isso me permite afirmar que os dizeres dos repórteres, das vítimas, dos réus, dos depoentes, são recortados respeitando escalas hierárquicas de gestos de interpretação. E, consequentemente, a versão do produto notícia já é determinada ideologicamente pela posição autor-editor-chefe de redação, que pressupõe imaginariamente o seu público consumidor. Aqui me posiciono criticamente frente ao funcionamento da mídia para frisar que temos ao mesmo tempo uma sociedade de consumo e que é o consumo, visto que no telejornalismo o telejornalismo se constitui a partir de uma representação da sociedade para ser consumido pela mesma. Para ser mais consequente, não posso deixar de considerar as significações que o estereótipo da imagem do apresentador âncora, construído pela injunção da mídia e da memória discursiva através do marketing, de simulacro, de boa moral, de bons costumes, de família perfeita, de legitimação do saber. Nesse sentido, a imagem dos apresentadores âncoras, junto à assinatura em destaque na tela da televisão e também nos sites, funciona como legitimadora da informação,
a partir de uma representação de autoria, produzindo efeitos de sentido de credibilidade para o telejornal. Nesse fio discursivo também encontrei os manuais, regularmente ditando que o nome do repórter deve aparecer no gerador somente quando ele narra a matéria em off. O Manual de Telejornalismo da Globo também afirma que não se dá crédito nunca ao repórter em entrevista. Se a entrevista for um furo, o nome do repórter será anunciado na cabeça. Este manual ainda dita que no Jornal Nacional, o repórter pode assinar a matéria somente quando aparece falando ao vivo na reportagem. Nessa situação, o nome dele vai em letras maiúsculas no gerador de caracteres e na linha de baixo vai a sigla Jornal Nacional. Portanto, é pela representação da posição autor, apresentador, âncora, posta em evidência, através do próprio modo como se constrói o telejornalismo, que temos o apagamento da marca de autoria do repórter e dos outros que constroem a notícia, o que não implica numa falta de autoria, mas sim num apagamento dissimulado pelos recursos tecnológicos que essa materialidade tem ao seu favor. No telejornalismo temos, por um lado, o nome da instituição, que funciona legitimando o editor-chefe de redação, apresentador âncora, a dizer, mas é sobre a instituição que recai toda a responsabilidade jurídica. Mas, por outro lado, a imagem do apresentador âncora funciona produzindo efeitos de unidade e credibilidade para o fato noticiado, a partir de um lugar de saber institucionalizado que se produz sobre esse sujeito de direito jurídico, ao mesmo tempo autônomo e determinado por coerções. Pois sabemos que a liberdade do editor-chefe de redação não é transparente e se limita por procedimentos de controle, daí a necessidade dos manuais de telejornalismo. Estes funcionam discursivamente produzindo sentidos de evidência da posição autoral através de um modelo de representação que apaga os vários sujeitos envolvidos na construção da notícia. Aqui assinava os trabalhos de Thelma Domingues sobre os manuais da imprensa no Brasil, que são enriquecedores para um aprofundamento dessa discussão. E também eu me valido seus trabalhos para a análise. No que se refere às questões que trago para essa conversa, é significativo notar que nos manuais que analisei, Manual Telejornalista Central Grupo de Jornalismo, o Manual Geral de Redação da Folha de São Paulo e o Manual de Redação e Estilo, o Globo, não apresenta a identificação de um sujeito individual que fala, temos um discurso de caráter autoritário pedagógico que fala por si só. Desse modo, os manuais funcionam impondo modelos de como os sujeitos qualificados a dizer devem representar o papel de uma autoria silenciada, que se produz como evidente através dos modos institucionalizados da sua produção. Visto isso, a evidência dessa autoria se dá como efeito de práticas ideológicas institucionalizadas, pois é a voz da instituição que legitima essa posição de sujeito da informação. Sendo assim, os manuais telejornalísticos, enquanto aparatos tecnológicos, contribuem para mudanças históricas políticas, impondo um modelo normatizador que, para funcionar enquanto tal, produz o apagamento de outros modelos e de outros sentidos. Daí a necessidade de questionar como se sustenta esse modelo padronizador. Ou seja, quais os pontos de ancoragem discursiva da legitimidade de dizer imputada aos apresentadores âncoras nos manuais de telejornalismo. Nessa perspectiva, o Manual Geral de Redação Folha de São Paulo afirma que a função do telejornal é informar, mas informar não é apenas noticiar, é ao mesmo tempo selecionar e orientar. Nessa citação, chamamos a atenção para o fato de que a seleção do que vai ser veiculado e a orientação da interpretação já é imposta pelo próprio modelo que ensina a construir a notícia, sendo que esta é feita seguindo a receita de bolo, que tem como ingredientes imprescindíveis a eficácia ideológica do funcionamento midiático, que é a produção dos efeitos de completude, homogeneização e informatividade. E nos sites selecionados para análise, foi significativo observar a posição autor se representando enquanto jornalista formador de opinião, representante da voz do povo, ou seja, se representando na origem dos fatos escolhidos para serem noticiados e se submetendo, consequentemente, a uma responsabilidade social. Diante das propagandas dos sites, não podemos ser tomados pela evidência de que o apresentador manipula a construção da notícia e que isso é explicitado ao telespectador. Entendo que, apesar do acontecimento discursivo do posicionamento do apresentador âncora enquanto formador de opinião, a notícia continua sendo veiculada como fato, com sua interpretação sendo apresentada como única.
O que muda é a postura do jornalista que passou a fazer sua publicidade sobre a imagem crítica, sobre a maneira crítica e pessoal com que apresenta o telejornal. Visto isso, é uma regularidade encontrar a mídia se citando o tempo todo com o discurso da inteligibilidade, construindo suas verdades como evidentes e transparentes. Sendo assim, não é à toa que Foucault, em A Ordem do Discurso, já dizia que o discurso é aquilo pelo que se luta e as verdades construídas por eles apoiam-se sobre um suporte institucional. Avançando nessa reflexão, encontramos o site do Jornal Nacional informando que o apresentador e editor-chefe William Bonner e a apresentadora e editora Fátima Bernardes acompanham a produção da notícia em quase todas as suas etapas. O site do Jornal do SBT anuncia que Hermano Reni já esteve à frente do CBS Telenotícias, Âncora Brasil, TJ Internacional e também TJ Brasil. O Jornal do SBT, segunda edição, apresenta ao telespectador os mais recentes acontecimentos da noite. E, por fim, o site do Jornal da Record faz sua publicidade ancorada no nome de Boris Casoy, dizendo que este é um dos profissionais de maior credibilidade no país. O telejornal apresenta um conteúdo independente e crítico. As notícias nacionais e internacionais mais importantes do mundo são complementadas por comentários e análises de Boris Casoy, uma marca do telejornalismo brasileiro. Boris é considerado por estudiosos da comunicação como o primeiro âncora da televisão brasileira. Jornalista a quem é dada a autonomia para apresentar, editar e comandar de forma independente e apartidária a equipe que produz o telejornal. Neste site é expressiva a eficácia do efeito de credibilidade construído sobre o nome do apresentador âncora. O fato é que encontramos em todos os sites a regularidade do marketing feita sobre o nome do apresentador âncora, que funciona como selo de qualidade. Assim, William Bonner, Boris Casoy, Hermano Reni, Roberto Cabrini e Heródoto Barreto, por serem nomes consagrados, respeitados no mercado devido aos ótimos currículos, produzem um efeito de validação para o produto notícia. Em face disso, é o nome do apresentador âncora legitimado pela instituição que o singulariza e que dá status à autoria do telejornal, regulando assim o efeito de credibilidade da informação. Em suma, embora saibamos que a autoria não se dá somente pela explicitação de um nome, é significativa a análise de como esses sites se ancoram na legitimação do saber construída sobre certos nomes filiados à própria instituição que os constrói. Portanto, na materialidade discursiva dos sites é expressiva a imputação de uma responsabilidade autoral e a apresentação dos vários sujeitos que constroem a notícia, que é apagada na representação telejornalística, embora a imagem do apresentador âncora continue em evidência nos sites. Muito cito Muniz de André quando diz em seu livro Reinventando a Cultura que a realidade virtual, compreendida como um real, ancorado no plano da pura representação, altera radicalmente a nossa percepção e faz esvanecer-se a realidade tradicional. As telas, em todas as suas formas, constituem um espaço em que imagens e dígitos criam uma nova sintaxe do mundo. Com este enfoque que trago, essa nova sintaxe do mundo é marcada discursivamente pelo apagamento da autoria em nome de padrões éticos políticos. Dessa maneira, modelos são impostos para silenciar outros e publicidades são feitas para cuidar da aparição do discurso da instituição que o legitima. Então, é no movimento em espiral que informações e sentidos vão se construindo, com uma aparência homogeneizante que modela uma sociedade ansiosa pela capacidade de armazenar informações sem dispor de muito tempo. Sendo assim, a mídia trabalha com o pressuposto time is money, daí o caráter objetivo dos fatos sustentados sobre a imagem de credibilidade diante de seus consumidores. Desse modo, a notícia é lida pelos apresentadores para ser esquecida, pois é construída como flash de fatos, com muita velocidade de imagem de falas, o que contribui para automatizar interpretações comúnicas. Espero que essas considerações acerca do modo como o telejornalismo textualiza as notícias e sobre os efeitos dos sentidos produzidos por estes tenham contribuído para desestabilizar os sentidos postos como evidentes nesse espaço de teatralização do saber que é o telejornal, onde os apresentadores âncoras encenam a notícia como se o fato noticiado
fosse uma ficção que precisa de atores para encenar a nossa realidade. Daí ser significativa a compreensão das formas e dos sentidos característicos da textualização do discurso midiático e telejornalístico. Bom, é isso. Obrigada. Agora vai fechar nossa mesa. Boa tarde, já passam 5 minutinhos do meio-dia. Quero agradecer também a Rô pelo convite. Né? As questões que eu vou trazer aqui considero em estado de oficina. Né? Elas são questões que eu tenho trabalhado já há algum tempo. Alguns alunos, né, aqui presentes vão reconhecer um pouquinho esse trabalho. E, né, são questões que acho que continuam ainda em estado de oficina por certo tempo. O nome que eu dei para a minha mesa é Pontos de Parada na Discursividade Social, Alternância e Janelas. E acho que logo vocês vão entender por que o Alternância e Janelas. Este trabalho se insere em um projeto denominado Discurso nas Fronteiras do Social, cujo interesse é analisar, em documentários que tematizam conflitos sociais, o entrecruzamento das diferentes materialidades envolvidas nessas produções para compreender funcionamentos da formulação da crítica social. Parto de irregularidades na estruturação dos documentários para discutir a perspectiva da expectação, no sentido de apontar espaços possíveis de deslocamento nas interpretações estabilizadas no imaginário social. Tomando a sério o propósito de levar às consequências a relação entre língua e história, me inscrevo no exercício de recusar as perspectivas humanistas, descentrar o sujeito nas abordagens analíticas, ancorar-me no significante e remeter a interpretação às condições históricas de sua produção. Nas palavras de Péchet, me inscrevo no exercício de uma análise não subjetiva da subjetividade. E aponto aqui para a dificuldade que isso significa, né, convivendo e tentando analisar diferentes discursividades envolvidas nesses documentários. A leitura muitas vezes feita sobre temas de conflito social fica significada no efeito de oposição e denúncia. E nesse caso, a crítica social fica teorizada na oposição. Considero importante nos voltarmos para o espaço da crítica social e considerá-la como prática simbólica, na relação de contradição que constitui a circulação simbólica, como um espaço de movimento entre sentidos estabilizados. Quando se trata de pensar a abordagem discursiva materialista sobre diferentes linguagens, a relação simbólica se marca por significantes verbais e não verbais, o que faz da base material de análise um conjunto heterogêneo cujas regularidades de funcionamento devem ser buscadas no entrecruzamento dessas diferentes materialidades. Tenho trabalhado com 2 documentários, Teresa e Boca de Lixo. Na análise de Teresa, trabalhei durante quase um ano com 3 alunas do IEL, Carolina Fedato, que está aqui na plateia, Midori Ota e Silvia Vargaft. O documentário Boca de Lixo foi objeto de discussões em algumas disciplinas da pós-graduação. Nesse momento da análise, nos restringimos à intersecção entre o verbal e o visual, e isso mesmo pela dificuldade que todo esse trabalho de pensar a intersecção da materialidade propõe e por, com certeza, a necessidade de estar recorrendo, né, a assessorias. Inclusive, agora eu já sei uma pessoa a quem eu posso recorrer para pensar a questão, né, da musicalidade, etc., presente. Mas, nesse momento, o esforço desse exercício se dá apenas na relação, né, do verbal e do visual. A possibilidade da crítica tem como constitutiva a relação com o espectador. E é nessa relação que buscamos trabalhar os efeitos da intersecção das diferentes materialidades, nesse momento da materialidade verbal com a materialidade visual envolvidas nos documentários em foco. Eu trouxe para vocês alguns recortes, né? 3 pequenos recortes do Boca de Lixo, que o Marcelo vai passar rapidinho, e depois de fazer algumas considerações sobre esses recortes, a gente vai assistir também a um recorte pequeno do Teresa, né, sobre os quais eu trago também uma pequena consideração.
E como é que você faz para você trabalhar? Porque você está trabalhando, você dá uma descansada aí. Dá para dormir ou não? Você tem filho? Tenho com 10 anos e uma com 4. E cria um da nossa. E como é que você faz para você trabalhar? Porque Filha foi a mulher de um viagem que mora lá. Veio do Rio pra cá, para fazer 9 meses de mora. a costa estava lá, né? Lá é uma bagunça, né? Todo mundo diz, todo mundo mudado, né? O garoto passou por isso aí. Passou por essa polícia. Mas todo mundo é amigo. Eu comparo aquilo ali, por exemplo, trabalhando no Paraná, a gente pegava aqueles caminhões de porta-cana, né? Que são ricos, que fazem serviço, mandava aquele caminhão para aqueles trabalhadores. Aí todo mundo pegava aquele caminhão, chegava lá no serviço, pisando, aí todo mundo conhecia. Na hora de ir embora, todo mundo conhecia, na hora de ir trabalhar, na hora do almoço, todo mundo era uma festa. Chegava no final de semana, ficava feliz, não tinha ninguém. Conversaram, fiquei bagunçando. Isso foi assim. Quando eu estou lá no vídeo, eu sou uma pessoa completamente diferente do seu estado. Agora eu fico, eu falo, eu vejo tudo, eu jogo coisa deles. Aqui, só eu e minha filha, só dá meu pai está trabalhando, chega no casa, eu chego cansado também. Por exemplo, eu não dou roupa para as pessoas. Eu pego muita roupa bem boa e nem coisa. Eu que não quero, às vezes não quero dar para mim, quero por fora. E pra gente, aqui ninguém tem muito. Tem muita coisa para você. como é que você fazia olhando na moral da coisa? A gente, como criança, né, estudando juntos, capinávamos juntos. O dia todo nós cantando aquelas músicas, o dia todo. Aí começou a seguir a música criança. Então, não é até hoje, né? Casal assim ou não? Não, nós somos casal de mesmo coisa. Você está lá com essa coisa da mulher, ela pegou para fazer 4 meses, né? Dia 4, agora eu faço 4 meses. Eu só dou o carro e volto com ela lá. Eu não quero fazer isso. Bem, aí ela estava lá dentro do livro até eu. Estava tendo uma filhotinha para ela, estava no chão. E vai ficar também, porque a gente não fazia assim, mas ela vai continuar lá. Então, muita gente, cantando não, ela vai ser um pouco. Muita gente tem uma pouquinho. O melhor é fazer
Boca de Lixo, produzido por Eduardo Coutinho, eu espero que, então, acho que grande parte de vocês conhece já o documentário, mas para quem não conhece, né, ele traz como característica muito forte em termos da estruturação do documentário, tanto, né, a alternância entre o lixão e a casa, né, desses catadores, essa vida na casa, assim como a questão do afastamento, né, e da aproximação da câmera, tanto na relação com o lixo, quanto na relação com os catadores. Então, em Boca de Lixo, somos posicionados como espectadores do trabalho dos catadores. Em Boca de Lixo, somos posicionados como espectadores do trabalho dos catadores no lixão e da vida cotidiana desses sujeitos na ordem comum. Observamos no movimento das cenas uma alternância entre o lixão e a vida nas casas e no lixão entre o lixo e o convívio dos catadores nesse espaço. Espacialmente temos planos, entre aspas, porque eu não domino tecnicamente, não sei se plano é porque eu chamo de plano, mas né, que não se cruzam, e temporalmente temos momentos subsequentes que produzem uma continuidade na vida nas casas e no lixão. O movimento de alternância é uma regularidade desse documentário, assim como um movimento de aproximação e distanciamento. O lixo é mostrado à distância, em um conjunto heterogêneo e indistinto, que vai sendo aproximado pela câmera até poder ser especificado. Também os catadores vão sendo identificados. Alguns rostos são escolhidos e são singularizados em suas vidas e casas. Entre o catador no lixão e esse sujeito particularizado, humanizado e normalizado em sua casa, se produz uma distância. Cenas distintas que se alternam na tela e produzem dois sujeitos distintos, dois cotidianos distintos. O corte da câmera produz e reafirma a separação dos sentidos. Entre o catador e o espectador se produz a distância, a não identificação pela impossibilidade de intercambiabilidade de papéis. O espectador está do lado de fora do lixão. Entre o espectador e esses sujeitos em suas casas e vidas normais, afetados por sonhos, vontades, prazeres, tristezas, a possibilidade de reconhecimento em um universo que mantém muitas diferenças, mas se une em sua condição humana. Na relação do espectador com o catador, a crítica se produz como denúncia de um trabalho não aceitável socialmente. É uma crítica que sensibiliza ao expor fragilidades sociais e reitera o sentido de trabalho já estabilizado em nossa ordem social, o sentido de vida digna.
e a reafirmação de vários catadores no documentário de que aquele é um trabalho como outro qualquer, fica ressoando na força da denegação. Aquele não é um trabalho como outro qualquer. Aquele é um trabalho, a possibilidade da pergunta nos diz da sua inaceitabilidade. Na relação de expectação do lixo, em seu conjunto indistinto, se afirma o sentido de consumo, que estabelece com o lixo uma relação parafrástica. O lixo é a contraparte do consumo, o dejeto a ser posto fora. Normalmente, o lixo se caracteriza por uma desfiguração dos objetos consumidos. Quando no documentário o lixo é aproximado e especificado, e quando o espectador pode distinguir naquele conjunto alimentos intocados, objetos em boas condições, enfim, coisas a serem consumidas, o sentido de desperdício se produz e uma outra família parafrástica se constrói. O consumo é afirmado como natural em nossa organização social, mas cada vez mais deve ser um consumo racionalizado. Embora as necessidades se afirmem em sua equivocidade, o que realmente é necessário, há uma política de racionalização que se afirma como sustentabilidade. O consumo deve ser consciente e o desperdício é criticado e deve ser banido. Nesse imaginário, o desconforto se manifesta pelo desperdício. O espectador é afetado pelo incômodo, pelo sentido de lixo como desperdício, exposto ao descaso na relação com o outro. O movimento entre lixo como dejeto de consumo e lixo como desperdício desestabiliza a fronteira entre consumo e desperdício e manifesta uma pequena brecha no espaço irremediavelmente equívoco da linguagem. Nessa relação, o espectador fica exposto à crítica como prática simbólica, exposto à relação significante configurada por lixo em sua materialidade verbo-visual. E eu chamo a atenção aqui para a imbricação entre o verbal e o visual para que se produza o efeito de desperdício. Isso é um ponto bastante importante que eu quero ressaltar nessa análise em oficina, porque, de fato, quando você tem essa aproximação da câmera, né, e você identifica no lixo esses objetos, esses alimentos ainda a serem consumidos, aí você tem, quer dizer, é só pelo visual, juntamente com o verbal ali, no sentido de lixo, é que você tem a produção desse efeito de desperdício. E isso eu acho que em termos de análise é bastante importante, quer dizer, para mim, né, naquilo que eu venho buscando de fato compreender essa implicação entre o verbal, no caso aqui específico, o visual. Vou deixar em suspenso um pouco essas considerações sobre boca de lixo, e aí vou pedir para o Marcelo para passar um excertozinho do Tereza, né, que é bastante rápido, para trazer algumas outras considerações sobre Tereza.
foi em 6, em 7, e começaram a meu filho. Aí eu saí correndo, tinha um outro rapaz que estava jogando lá no outro, eu peguei o rodo e infelizmente consegui me defender com o rodo, mas ele não teve esse mercado nenhum. O cara pode entrar para cair com nadando da linha, pode qualquer coisa, sabe que sem vergonha? Ele é um bom ladrão, ele roubou também, certo? Agora os caras caem aqui com um sapato, ele apanha mesmo, não dá boa, não tem boa não. Os dois eram os matadores, né? Chegavam na cadeia, matavam um, mas fazia coisa depois dele. Minha irmandade, eles humanos, né? Mataram bastante da cadeia, quem quer o primeiro matador, que era a cadeia dos carros, né? Os matadores da cadeia. Matava, a pessoa matava uma cadeia para matar 150 caminhões. Agora não desceu. Bom, esse excerto foi, acho, muito mais rápido do que vocês gostariam, exceto que houve um problema ontem na edição e eu só pago o resto, então não tem como trazer nesse momento. Bom, Tereza é um documentário produzido por Kiko Goffman e Caco de Souza, e ele foi produzido em 92. E ele trata da vida cotidiana, né, na casa de detenção de Campinas. Em Tereza também, quer dizer, o esforço tem sido sempre buscar brechas para o estranhamento no formulário. Esse documentário, ele não tem um enredo linear cronológico, e ele traz entradas que não se encaminham para um fechamento conclusivo e único. Há um constante jogo de cenas marcado por um movimento a que chamei reabertura em janelas. O que observamos é o cruzamento dos depoimentos dos presos que contam suas histórias com as formulações inscritas nas cenas formatadas em janelas, com o espaço do presídio marcado por grades e por diferentes imagens que se constituem em paráfrases de grades, vitrôs, janelas, portas, arame farpado. O tempo todo, desde que a gente começou a trabalhar esse documentário, chamou sempre muita atenção esse pano de fundo, né, que o tempo todo não deixa a gente esquecer que se trata justamente de um presídio. Então você tem todas essas paráfrases, né, justamente de grade, compondo, né, a cena, né, naquilo que vai, quando ela remete justamente ao presídio. Nesse cruzamento, o presídio passa a ser contado e reeditado. As cenas vão sendo compostas em enquadramentos em preto, que se abrem e se sobrepõem, marcados regularmente por formulações escritas em branco, que muitas vezes recortam partes da fala dos presidiários, outras vezes explicam e ilustram questões específicas do presídio, como, por exemplo, os sentidos possíveis para Tereza, maconha, armas, mulher, etc. E outras vezes ainda anunciam e organizam a própria narrativa. Tereza, esta não é uma história de ficção, esta não é sequer uma história, histórias. Os enquadramentos e as formulações escritas se constituem justamente em um ponto de intersecção entre histórias de presidiários e o espaço do presídio com suas grades e suas paráfrases. Os enquadramentos e as formulações escritas constituem um ponto de inflexão entre um eixo de temporalidade e um eixo de espacialidade. As histórias de presidiários e as grades e suas paráfrases são situadas em um tempo-espaço narrativo que se sobrepõe. Nessa inflexão, em Tereza, o cotidiano do presídio é remetido à expectação. E é justamente a forma de remissão ao espectador que constitui meu objeto de análise. Para compreender na estruturação e no funcionamento dos documentários em questão a possibilidade de se produzir espaços de circulação simbólicos, de movimento entre sentidos estabilizados. Eu quero, né, mais uma vez reafirmar que, mais do que qualquer análise conclusiva, são momentos mesmo de análise, né? Essa proposta de continuar com esse trabalho, né? Eu acho que me persegue bastante e eu espero dar continuidade a ela, né, em conjunto, né, com alunos que também se interessam por essa questão. E, né, tenho me colocado o tempo todo, ao mesmo tempo, essa dificuldade de lidar com verbal e não verbal e fazer um investimento bastante consequente na questão da descrição e da interpretação quando se trata, né,
materialidades para as quais nós, na análise do discurso, não estão tão já destrinchadas e tão com um trabalho, né, tão já feito como é a materialidade verbal, né, buscando sempre nessa implicação a compreensão daquilo que eu estou também tentando compreender melhor como sendo uma crítica, a possibilidade de formulação da crítica social. É isso, gente. Obrigada. Bom, dependendo da tolerância de vocês e da paciência, a mesa está no horário. Eu acho que pelo menos uns 15 minutos a gente poderia abrir para a discussão, tá bom? Uns 15 minutos? Então está aberta a perguntas, comentários. Gostaria de fazer uma pergunta a você, Suzy Magalhães. Quando você, com o seu olhar, do ponto de vista científico, o que você poderia me dizer ao sentido de marginalidade, não só na questão do lixo, porque o lixo, de um ponto de vista de um cidadão comum, é o momento que o caminhão passa, sustentado por uma prefeitura, para poder limpar o centro, ou seja, o urbanizado, o civilizado. E aí nessas imagens você traz um jogo, se a gente pode entender um jogo do lixo, que é o que não serve para mim, para eu que vivo na sociedade, para eu que vivo no bairro, no centro urbano, e ali constituído um outro espaço com sujeitos e com aquele lixo, que aquilo não serve para mim, se constitui uma forma de sobrevivência para esse outro sujeito. Eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre esse olhar. Não sei se eu entendi bem onde está a pergunta, tá? O que para mim é importante aí, e é sempre o ponto de vista, né, dessa constituição desse sujeito leitor, vamos dizer, do documentário, né? E na estruturação desse documentário, esse alimento ou esse objeto que pode ser reaproveitado e que é, por exemplo, na fala, né, de vários dos catadores, fica, né, sempre como o lixo, né, quer dizer, nessa relação, quer dizer, aquilo que chegou lá como um lixo e que passou a ser considerado, quer dizer, ao ser reaproveitado, justamente produz esse efeito do desperdício. Isso para mim é importante, né? Quer dizer, esse deslocamento de sentido de lixo, né, de dejeto para desperdício, eu acho que produz esse incômodo, né, que de alguma forma mexe, né, e é a possibilidade do incômodo ficar ressoando que eu trabalho aqui como uma brecha possível, né, de um possível deslocamento no imaginário social. Tá? Então é sempre justamente nessa relação, né, e tentei chamar atenção para isso também. Quer dizer, é ali, né, quando a câmera se aproxima e você tem a identificação visual, né, com esse sentido de lixo, que aí se desloca nisso, né, que eu acho que esse efeito acaba se produzindo. Então é uma compreensão ainda, digamos, bastante pequena frente a toda a demanda que esses documentários, enfim, têm aí, deixam, né, para continuar o trabalho, mas eu acho que já apontam para a necessidade, ao mesmo tempo, a meu ver, de buscar na estruturação, na compreensão das regularidades estruturais aí, né, dessas diferentes materialidades, como né, que esse funcionamento, que esse acontecimento em termos do sentido vai se dando. Então é mesmo um trabalho de exercício, né, que tem muito chão pela frente. Não sei se eu respondi. Eu quero agradecer, né, a mesa por ter aceito o convite, né, ter vindo, conhecer todo mundo. Bom, né, de várias maneiras, eu também não consegui ouvir todo mundo, mas as discussões que vocês fazem, nós temos feito, né, trocado. E aí eu queria falar mais especificamente com a Lucília, né, porque numa das reuniões que a gente fez de discussões, a gente descobriu que a banda larga era bem estreita, né? E aí que... Uma banda bandida. E quando você
você trouxe o dado de novo, né, de como é que é esse acesso, né, a essa rede. E então ele sempre, de verdade, mostra o quanto que é estreito, né? Como que e como é que isso afeta a discussão que eu estava propondo na mesa, então, pensando que essa sociedade de informação, ela se produz tão sem exterioridade ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ela é tão restrita, né? Quer dizer, que imaginário é esse, né, que produz essa totalidade, né? Pelo menos para uma boa parte dos espaços por onde nós circulamos. Porque tem uma outra parte, de verdade, pode ser que nem esteja funcionando mesmo, né? Nesse sentido tão geral que a gente está tomando aqui. Então, e aí eu queria te perguntar, né, porque eu ouvi muito você falando da contradição, então, né? Como é que daria para pensar a contradição nesse lugar da rede, né? Quer dizer, potencializar a contradição. Então, eu também tenho essa esperança e, de verdade, como é que você pensa isso, né? Pensando nessa estreiteza, ao mesmo tempo, da técnica, do acesso à técnica, à tecnologia, e esse imaginário totalizante, ao mesmo tempo, que coloca todo mundo para dentro, né? Que não deixa ninguém ficar de fora, né? Ou pelo menos não deixa ninguém se significar de fora. Lucília, eu não sei se estaria para falar, mas não é para responder assim, é só para a gente continuar conversando, né? Tá? Uma das coisas que a gente conversou num seminário anterior e que me chamou muita atenção é de que a rede é o espaço, o ciberespaço, né? A rede eletrônica, só dá para ser lida e entendida na contradição. Né? Quando a gente começou a pensar, por exemplo, que não está tudo lá. Não existe assim, existe um imaginário, mas não existe discursivamente uma disponibilidade de todos os sentidos. Não é um espaço igualitário para todos. Ele não está, não existe acesso possível para todos de maneira igual. Né? Porque a gente sabe que os saberes, os poderes, os sentidos são distribuídos de maneira não homogênea, socialmente falando. Agora, até onde a gente consegue medir como dimensionar a extensão dessa contradição, eu acho que é um ponto que eu ainda estou elaborando. Né? É muito difícil perceber a textura, porque a textura dessa contradição, né? Por exemplo, em situações práticas, a gente possivelmente não passa mais do que um dia sem abrir um e-mail, né? Mais do que horas às vezes. Para a gente é uma coisa tão naturalizada o acesso, né, a 24 horas, esse hiper shopping center de dados e de informações, a essa circulação nervosa de dados, né? E às vezes eu digo mail tal, e a pessoa fala, o quê? Né? E é um outro lugar. Quer dizer, isso, se a gente pensar em termos de movimentos sociais, e pensar no avesso, né, que é um espaço ao qual eu me dedico, né, estar fora da universidade, colher dados, né, ir para os acampamentos, buscar esses discursos desses sujeitos e tal, isso fica mais polarizado e gritante ainda, porque nem e-mail ele sabe o que significa, aquele homem debaixo do barraco, né? Então, me angustia pensar o tamanho do buraco, o tamanho da contradição e o tamanho da dificuldade que vai ser para a gente até dar nomes para isso, entendeu? Eu acho que é por isso que ontem eu usei a expressão, conversando com a Nádia, com a Solange, com você, acho que a gente se meteu num samba danado, numa escola de samba dificílima de arrumar o ritmo, cadência e por aí vai, né? Mas acho que também tem, até pela via da contradição, um espaço de apoteose para a gente simplificar. Posso emendar aí uma coisa? Então, me parece que isso tudo fica muito mais etéreo falando dessa maneira, mas quando você pega um acontecimento
como é o site que você menciona, do Sem Terra, já começa a ficar um pouco mais claro e materializada essa contradição. Aí a gente não fica falando assim, meio sem ancoragem, porque aí você tem um site do Sem Terra e ao mesmo tempo você fala de um cara que está lá no barraco e que nem imagina que está lá dentro daquela rede, que nem sabe que a rede existe e tal. Então aí está a contradição, pronto, materializada. Né? Situações como essas é que vão nos dar a medida da contradição, onde ela está localizada, etc, etc. Eu me pergunto, será que é esse senhor, essa criatura do barraco, que está na rede? E aí vem uma coisa que tu falaste, que é abre espaço na rede. Será que se abre espaço para esse excluído na rede? Porque e para mim a pergunta foi mais ou menos respondida, quando tu diz que é www.mst.org. O org já está determinando quem chefia esse poder, quem controla essas coisas. Né? Então, mas esse org não é o sujeito desse equipamento. Certo? E vão ser outras redes de filiações que vão, inclusive, centralizar essa coisa. E eu me pergunto, por exemplo, quem somos esse nós desse mst.org? Que nós é esse? E aí eu fico me perguntando também se nesse ponto mst.org tem direito ao contrário disso aí. Quem pensa diferente disso aí? Né? Quem pensa diferente não está linkado. Tenho quase certeza que não. Né? De pessoas que, por exemplo, condenam esse movimento, pessoas que têm movimentos contrários a isso. Né? Será que esse ponto org vai autorizando? Porque aí eu quero uma coisa que eu acho que é interessante, pensar que eu tenho trabalhado, não digo, mas pensar, que é o problema do Orkut. Né? E parece que todo mundo pode ter família, e parece que todo mundo pode entrar no Orkut, mas não precisa ser convidado para entrar na nossa casa. Né? Não sei, tu é convidado para entrar na nossa casa e parece que tu pode convidar todo mundo. E na verdade, se sabe muito bem que o Orkut é uma forma de controle que não é todo mundo que pode estar ali, no sentido que se tu disser alguma coisa que não está, inclusive tem famílias que dizem, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, se você quiser não sei o que, não sei o que. Que controle é esse que traz essa formação de rede? Então, não sei, eu fico completamente Eu queria fazer um comentário também à Lucília e depois também a Suzy. A Lucília, eu acho que tem a ver com essa discussão que se levantou sobre o movimento social e internet. Tem uma frase que você falou, Lucília, eu tentei anotar como você falou e você me corrigiu. Você disse que a rede funciona como uma superfície que deixa serem faladas aqueles que não falam. Tá? E eu acho que nisso se linka, digamos, né, com a fala da Amanda. E aí eu comecei a pensar na experiência de Chiapas, através do comandante Marcos. Porque tem muita teorização sobre isso dos próprios que iniciaram o movimento, do próprio Marcos e depois da academia tentando pensar sobre aquilo que fez o Marcos, onde a rede teve um papel fundamental. E na teorização que veio depois e na maneira como o próprio Marcos interpreta aquilo ao qual ele deu origem, a rede estaria funcionando no lugar da sociedade civil. Então se cria uma personagem que funciona como efeito leitor daquilo que se passa na rede e que está trabalhando uma forma, digamos, de representação política que permite o movimento social estabelecer uma relação, digamos, um pouco não tão desnivelada com o poder público. Então funciona assim no movimento de Chiapas, enfim, então houve uma série de considerações sobre isso, como que a rede poderia estar trabalhando essa nova forma de representação, onde há um movimento que fala aqueles que não têm voz, que seriam os síndicos. Então nisso eu concordo com a Amanda, não são síndicos os que estão ali, né? Mas tem um movimento que fala em nome deles, né? E que se dirige ao poder público, onde de fato pode haver alguma intervenção, não diretamente, mas através do efeito que
possa produzir nos leitores potenciais da rede. E a esse efeito, o leitor eles chamam e convocam, né, explicitamente como sociedade civil. Agora, o que eu comecei a me perguntar a partir do que vocês levantaram, a Rosângela apontou, é que sociedade civil é essa? Assim, nós pensamos no acesso à rede, quem é que circula com a rede. Evidentemente, na sociedade local mexicana, que seria o que aconteceria aqui no Brasil, esse acesso à rede, essa sociedade civil, seria uma sociedade muito recortada. Sem dúvida, né? E então você está, digamos, projetando para o externo, né, para essa sociedade global, sociedade de informação da qual fala a Rosângela, essas repercussões, né, esses outros leitores, que não são aqueles tão restritos da tua sociedade local, mas você aposta que no mundo haverá outros que terão acesso e que serão esclarecidos, ou progressistas, ou que vão simpatizar com a tua causa e que vão funcionar como uma espécie de força de choque contra o poder local. Então, é um comentário que eu queria te fazer, esse funcionamento da rede, na sua contradição, na mediação das representações políticas, né, do movimento social, poder público local e uma suposta globalização da tal da sociedade civil, que se por um lado é trabalhada assim de forma eficaz, então as avaliações que foram feitas na época era que essa repercussão na sociedade civil global impediu a matança dos indígenas na época, né? Mas por outro lado acaba esvaziando o movimento, porque atualmente é uma espécie de interpretação do movimento que ele ficou retórico, entre aspas, isto é, que aquilo que lhe deu a força no momento inicial da instalação é aquilo que está esvaziando a sua força porque ficou numa rede de palavras, de comunicações, de informações, de trocas, mas que, digamos, entrou numa espécie de impasse. Né? Então eu achei interessante pensar essas questões também, essas possibilidades que a rede te dá, mas que ao mesmo tempo, como na hora que você entra na rede, sofre, digamos, esse aplainamento que a rede promove. Você passa a ser mais uma informação e passa a circular como uma lista de discussão. E em relação a Suzy, eu gostei muito dos documentários, da análise que você está fazendo, e o que me chamou a atenção no documentário, mas aí eu, enquanto catadora de lixo, né, eram os documentos que ali apareciam. De alguma maneira foram tematizados pela Kafka. Né? Então aparecem documentos, assim, exame de sangue, aparece outro tipo de documentos, aparecem revistas. Né? E como a gente está discutindo muito arquivo, recorte de arquivo e tudo mais, aí quando eu vi o documentário eu fiquei, bom, aí tem um outro arquivo sendo constituído, né? E outros gestos de leitura sobre aqueles documentos, digamos, que são dejetos, né, de uma certa cultura e que passam a ser aproveitados em outro lugar. Né? Então eu achei muito interessante. Só, nós vamos finalizar com você, porque vocês realmente são bastante tolerantes, mas vamos deixar um pouquinho para tarde. E aí teremos os corredores. E aí a gente finaliza com você, tá bom? Claro que não preciso finalizar. Bastante incomodado, tocado pelas posições e o início dessa fala, né, da colega, em que ela aponta, olha, há mesmo uma relação de identidade entre aquilo que é representado e a representação. Se o pessoal do MST são mesmo aqueles que estão representados no site, são de objeto da representação. Uma dicotomia dessa relação de identidade. Aí, que me parece que, de certa maneira, pode significar as falas assim, de uma maneira que o nosso mundo é muito eficiente e perverso no seu modo de excluir e de incluir. Uma autora que fala de uma inclusão perversa. O nosso mundo exclui para depois incluir de uma maneira perversa um determinado rótulo. Então, há um site, exclui, tira a terra de pessoas, cria-se um site que pode se incluir, sendo que já começa a ver está explicitado. Quem pode acessar esse site, totalmente banda larga, não é quem está excluído, né? Não são essas pessoas. E a outra fala, exclui os deficientes, depois cria-se um discurso que pode incluir como alguém que supera dificuldades, mas não serão todos aqueles que poderão chegar na simplicidade do auditório,
serão todos aqueles que ganharam medalhas paralímpicas, serão todos aqueles que podemos circular. Estão incluídos no discurso daqueles que podem superar. Tá? A colega, outra, fala da possibilidade da formação do personagem, é o âncora, vai dar legitimidade para todo para qualquer discurso, tanto os massacrados do Kosovo, do Iraque, de onde quer que seja, pela legitimidade de um âncora que vai teatralizar outras esquecidas, inclui as esquecidas. O fim, que eu acho mais poderoso, assim, uma maneira de dizer e de incluir, porque a pessoa que inclui se implica, que é a maneira artística, né? Ele toca muito mais, assim, sabe, do que ler informações de site, do que ler matéria de jornal, fazer artístico. É uma outra forma de incluir, que implica a subjetividade de quem está aqui. O Eduardo Coutinho é ótimo nisso, o Kiko é ótimo nisso, e outros assim que são, para mim, tem um efeito de inclusão, de especificidade, de impacto, que é arte, né? Que é outro discurso. Obrigada. Obrigada. Que é outro discurso. Mas as mesmas. As mesas não falam. As mesas não falam. As mesas, exato. Acho que talvez a Suzy comentar o que a Mônica falou. Bom, mais um pouquinho então. O que levanta a Mônica, eu acho que assim, é uma possibilidade de fato, né, há um mundo aí que eu vejo acenando para mim o tempo inteiro quando, né, cada vez que eu caminho um pouco mais na relação com Boca de Lixo, na relação com Tereza e, né, enfim, nesse percurso todo. Com relação ao que Ricardo, né, colocou, essa questão justamente, né, do discurso artístico que a Nádia trouxe de uma forma tão bonita, eu já conheço, eu participei da banca dela e fico encantada com o trabalho dela. Eu acho que nos demanda também, né, de uma forma em muito, né, do que a gente desconhece e ao mesmo tempo eu acho que, né, instiga abrindo possibilidades, né, e eu espero que a gente possa fazer parcerias muito boas, né, para continuar trabalhando. E acho que essa, no geral, né, na questão na perspectiva discursiva, a gente trabalhando com o político o tempo todo está se colocando essa relação, né, de inclusão e exclusão. Eu acho que às são todos os temas aqui abordados são temas que, né, acho que explanou bem, tocam nisso de maneiras diferentes. Eu acho que nos colocam sempre essa questão fundamental que é trabalhar o político na relação com os sentidos mesmo. Né? Então, as sugestões são sempre, nos aguçam mais ainda, né? Só para complementar, né, porque aí seria assim, esse político funcionando uma denúncia, né? E como é que ele é, o que está dizendo, você tem tudo lá, por isso depois denuncia, né? Mas alguma coisa que denuncia o que precisa. Então a gente tem a impressão que está ali o político produzindo alguma coisa, mas como, né? Político e ideológico. Isso, nesse sentido, né? Político porque ideológico. Exatamente. Exatamente. Eu queria agradecer a contribuição da Mônica. Eu acho que você respondeu já para a Amanda também, o nosso papo de hoje cedo, né, Amanda? Eu acho que realmente não são eles que falam, mas existe uma tagarelice sobre, que já é alguma coisa, né? Num espaço, por exemplo, se a gente for pensar no contraponto com o discurso jornalístico, em que essa tagarelice sobre... Mas a discursividade que se faz através da dança e através desse movimento corporal, que é daquele sujeito e não de outro, né, e que tem essa regularidade diferente, porque é de uma materialidade diferente, né, extrapola essa fala sobre. Né, e se transborda, né? Transborda, se dobra, vai além. Exatamente. Agora, eu concordo também com o que a Mônica falou, né? Fazendo um paralelo aí com Chiapas, ser eficaz do ponto de vista prático, porque fez, né, toda uma rede de mobilizações, né, de fermentação,
Por outro lado, houve um apagamento da mobilização prática, política mesmo. Então hoje nós estávamos pensando de manhã que, por exemplo, você tem N abaixo-assinados pela internet. Você tem hoje um filão que se chama cibermilitância, que alguns teóricos já cunharam dessa forma. Denis de Moraes é um. Ele mostra como a militância pela rede pode impedir, por exemplo, demissão de funcionários de transnacionais do mundo. O MST, por exemplo, faz abaixo-assinados sistematicamente para libertação de presos políticos e por aí vai. Então, quer dizer, existe uma militância na rede, mas ao mesmo tempo passa a circular junto com esse discurso, entre aspas, jurídico, né? Ou esse discurso forte de reivindicação. Ah, não, eu mando abaixo-assinado, mas eu não vou à caminhada. Entendeu? Quer dizer, é uma outra contradição também a ser investigada. Você fala, mas você não apanha, né? Você fala, mas você não se envolve. Você fala, mas você não dá o rosto à reivindicação. O rosto é na cara dura, assim, né? Eu queria agradecer, eu vou pensar demais nas questões que vocês colocaram. E acho que nós tivemos assim um relator final que fez uma síntese maravilhosa. Desde aqui eu queria agradecer. Obrigada. Obrigada, gente. As 2 horas.